E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula nós vamos começar o estudo das propriedades coligativas, tudo bem? Jura, o que vem a ser propriedades coligativas? Propriedades coligativas, pessoal, são alterações que ocorrem nas propriedades físicas de um líquido. Por exemplo, alteração no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na pressão de vapor, quando você adiciona a ele algum soluto não volátil. Soluto não volátil, um soluto que não evapore juntamente com esse líquido. Por exemplo, podemos citar sal, açúcar, substâncias que dissolvem nesse líquido e não evapora junto com ele, ou não tem perca desse material, tudo bem? Quando você adiciona esse soluto não volátil, pessoal, ele provoca algumas alterações ali em algumas características físicas desse líquido, que é o que a gente vai estudar agora, tudo bem? Nessa aula, nós vamos ver especificamente três propriedades coligativas, três alterações que ocorrem no líquido, que é a tonoscopia, a crioscopia e a ebulioscopia. Apesar de serem nomes um pouco complexos, é fácil entender. Primeiro vamos entender a tonoscopia. Pessoal, vamos imaginar a seguinte cena. Eu tenho dentro de um copo, de uma panela, água pura, tá? Vamos entender como se fosse uma água pura, e eu vou pôr essa água pura para ferver. Conforme ela ferve, ela gera vapor e, consequentemente, ela gera pressão de vapor, que é a pressão exercida por esse vapor, tudo bem? Vamos supor que nessa água eu jogue 1 mol de açúcar, tá? 1 mol de açúcar foi adicionado nesse líquido. O que vai acontecer? Quando você joga esse sólido, esse soluto ele se distribui homogeneamente nesse líquido de forma a criar como se fosse redes, estruturas que vai dificultar a evaporação desse líquido. Dificultando a evaporação desse líquido, eu vou ter menos vapor. E tendo menos vapor, consequentemente, eu tenho menos pressão de vapor. Então, o que vem a ser tonoscopia? É a alteração dessa pressão de vapor, ou melhor, a diminuição dessa pressão de vapor para cada mol de soluto não volátil que for adicionado. Que fica uma coisa bem clara, tá, pessoal? Em termos quantitativos, em termos de cálculo, a gente fala em mol, tá? Então você vai perceber que a diminuição da pressão de vapor está associado à quantidade em mols de soluto não volátil que é adicionado, tudo bem? Aqui a gente consegue perceber muito bem isso, ó. A pressão de vapor da água pura, numa determinada temperatura, é 31,82 milímetros de mercúrio. Olha o que aconteceu quando eu joguei 1 mol de glicose nessa água pura. Ao jogar 1 mol de glicose, esse 1 mol de glicose dificulta a vaporização da água, diminuindo a pressão de vapor para 31,26. E perceba que se eu jogar mais 1 mol de glicose, for para 2 mols de glicose, a pressão de vapor abaixa mais ainda. Então essas diminuições que ocorrem na pressão de vapor devido à adição de um soluto não volátil, a gente chama isso de tonoscopia, tudo bem? Uma coisa que eu queria que vocês percebessem, galera. Dá para perceber que para cada mol de glicose que adiciona, a pressão de vapor diminuiu 0,52 milímetros de mercúrio para cada mol. Então a gente pode afirmar que a variação da pressão de vapor é 0,56 milímetros de mercúrio para baixo, porque diminui a pressão de vapor, para cada mol de soluto não volátil adicionado. Fiquem atentos, pessoal, que nas próximas aulas que vocês vão assistir, vocês perceberão que quando eu tenho um soluto de natureza iônica, por exemplo, o sal de cozinha, que quando eu jogo na água ele se quebra em Na+ e Cl-, vai ocorrer aqui uma consideração importante. Vocês vão perceber que quando eu dissocio o sal ou algum outro composto iônico, aumenta-se o número de partículas dissociadas, isso pode afetar diretamente nessa propriedade coligativa. Mas isso será um assunto para a próxima aula. Na aula de hoje eu quero que vocês entendam apenas que para cada mol de soluto não volátil adicionado de natureza molecular, ocorre uma diminuição na pressão de vapor, ok? Vamos agora falar de crioscopia. Quando eu falo a palavra crio,
Crio está associado a frio a ponto de solidificação, tudo bem? Então perceba o que é crioscopia. O ponto de solidificação da água ao nível do mar, 0 graus. Então 0 graus é aquela temperatura que a água vira o que a gente chama popularmente de gelo, né? Então a água se solidifica. Vamos supor que nessa água que vai solidificar, eu joguei 1 mol de glicose. Pessoal, a glicose ela vai dificultar a aproximação dessas moléculas de água para que ela vire sólido. Por quê? Quando a água vira sólido, as moléculas de água se aproximam. Se aqui entre elas eu tenho cristais de glicose, eu tenho soluto glicose entre elas, vocês concordam que essa glicose aqui no meio vai dificultar a aproximação? Dificultando a aproximação quer dizer que eu tenho que abaixar ainda mais a temperatura para que essas duas moléculas possam empurrar o cristal de glicose e elas podem se aproximar virando um sólido. Isso significa que quanto mais glicose tem naquele líquido, mais difícil a aproximação das moléculas, então é necessário diminuir ainda mais a temperatura para que o líquido vire sólido. Isso significa, pessoal, que para cada mol de soluto adicionado, você vai provocar a diminuição do ponto de solidificação. O que eu estou querendo dizer? Que para cada mol de soluto molecular que você adiciona ali, a temperatura de solidificação desse líquido vai ser cada vez mais baixa. Então perceba, ao adicionar 1 mol de glicose, a água não congelou mais a 0 graus, ela congelou a menos 1,86 graus. Se eu jogar 2 mols de glicose, eu percebo que a água congela numa temperatura ainda mais baixa, 3,72 graus Celsius. Então eu percebo que para cada 1 mol de soluto adicionado de natureza molecular, lembrando que soluto de natureza iônica a gente vai ver nas próximas aulas. 1 mol de soluto de natureza molecular adicionado vai provocar uma variação de menos 1,86 graus Celsius por mol. Isso se chama crioscopia. É quando ocorre a diminuição do ponto de solidificação de um líquido por mol de soluto não volátil. Isso explica, pessoal, por exemplo, quando são adicionados principalmente um líquido chamado etileno glicol em radiadores de carro, tudo bem? Principalmente em regiões do planeta onde tem cidades muito frias. A função do radiador, do líquido do radiador do carro, é provocar o resfriamento do motor. Só que aquele líquido que está lá dentro, aquela solução líquida que está ali dentro, ela não pode congelar, porque se ela congelar, ela não consegue resfriar a estrutura do motor. Então, o que é adicionado na água do radiador? Um soluto chamado etileno glicol, que vai provocar a diminuição do ponto de congelamento da água. Isso significa que em regiões do planeta que a temperatura esteja 0 graus, o líquido ainda não vai ter congelado, porque a adição desse soluto não volátil faz diminuir o ponto de congelamento, congelando esse líquido em temperaturas abaixo de 0. Tudo bem, pessoal? Beleza? Isso é crioscopia, então. E ebulioscopia, nós estamos falando do ponto de ebulição, do ponto de vaporização. Todos concordam que ao nível do mar, a água ebule a 100 graus Celsius, tudo bem? Quando eu jogo ali um soluto não volátil, quando eu jogo, por exemplo, um açúcar, uma glicose, eu percebo, eu comentei isso até na tonoscopia, que esses cristais de glicose, essas moléculas de glicose, dificultam a vaporização do líquido. Dificultando a vaporização do líquido, faz com que o líquido precise de mais energia para virar vapor. Então você aumenta o ponto de ebulição desse líquido, dessa solução líquida. Isso se chama ebulioscopia. Ebulioscopia é quando provoca-se o aumento do ponto de vaporização de um líquido por mol de soluto não volátil adicionado. Então, o ponto de ebulição da água pura, 100 graus ao nível do mar. Se eu jogar 1 mol de glicose, ela vai ebulir a 100 graus,52. E se eu jogar 2 mols de glicose, ela vai ferver, ela vai ebulir a 101,04 graus. O que eu consigo perceber, pessoal? Que quanto maior a quantidade de soluto não volátil de natureza molecular é adicionado nesse líquido, mais aumenta-se a temperatura de vaporização desse líquido. E eu percebo ainda,
que para cada mol de soluto molecular adicionado, aumenta-se 0,52 graus no ponto de ebulição. Por quê? Porque conforme você vai adicionando o soluto, esse soluto vai dificultando, como se fosse uma barreira, dificultando a evaporação, a ebulição do líquido, fazendo com que aumente a sua temperatura de ebulição. Então, pessoal, o que a gente pode concluir nessa aula? A gente pode concluir o seguinte, que quanto mais soluto não volátil é adicionado nesse líquido, a pressão de vapor diminui, o ponto de solidificação, que é o ponto de congelamento, diminui e o ponto de ebulição aumenta, ok? Isso ocorre, pessoal, para todos os líquidos quando se adiciona qualquer soluto não volátil. O que eu quero que vocês se atentem nas próximas aulas, tá? É que nós vamos falar o comportamento dessa diminuição de pressão de vapor, dessa diminuição do ponto de solidificação e desse aumento do ponto de ebulição quando a gente adicionar um soluto de natureza iônica. Você vai perceber, como eu já falei para vocês, que quando joga-se um soluto de natureza iônica, ele libera íons positivos e negativos, aumentando o número de partículas dissolvidas. E aí a quantidade de mol adicionado aumenta dependendo da natureza desse soluto esse soluto iônico, tudo bem? Mas isso vai ser assunto para a próxima aula. Na aula de hoje eu quero que vocês entendam o conceito de tonoscopia, crioscopia e ebulioscopia, que são alterações no líquido quando adiciona um soluto não volátil. Na tonoscopia diminui a pressão de vapor, na crioscopia diminui o ponto de solidificação e na ebulioscopia aumenta o ponto de vaporização. Tudo bem, galera? Vamos ficando por aqui então nessa aula. Fiquem ligados que nas próximas aulas a gente continuará falando disso aqui, tudo bem? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima!